importante, o que existe de diferenciado em relação ao artigo 22 do CDC, foi dizer de maneira expressa que os serviços públicos essenciais devem ser prestados de forma contínua. Mas quais são esses serviços públicos essenciais? Aqui nós temos um rol que vai elencar, que vai detalhar quais são esses serviços públicos. Como é que isso funciona? Não. No final das contas, os serviços públicos essenciais também passam por um parâmetro de interpretação. Serviço público essencial é aquele relacionado à saúde, é aquele relacionado à segurança, ou seja, tem, portanto, atinge questões fundamentais do indivíduo e, obviamente, questões fundamentais do consumo, ligado à higiene, saúde, entre outras questões. Quando nós estamos falando, portanto, em energia elétrica, quando nós estamos falando em abastecimento de água, estes certamente são considerados serviços essenciais por excelência. É quase impossível você, consumidor, se imaginar na nossa sociedade, no nosso dia a dia, sem energia elétrica, sem um abastecimento de água. Isso chega a ser catastrófico. Por essa razão, até aqueles fenômenos recentes relacionados ao apagão, entre outros problemas, ou até mesmo racionamento, mudança, inclusive, de horário, para melhorar os serviços públicos, para garantir que todos tenham acesso ao serviço público. Existem alguns serviços públicos que, de fato, passam por alguns problemas de interpretação, se são essenciais ou não. É o caso de telefonia. Será que a telefonia realmente precisa ou não precisa ser tratada dessa maneira? O ponto, acho mais relevante, certamente o ponto mais importante, é lembrar que o nosso Superior Tribunal de Justiça tem decidido, de maneira reiterada, que o corte, a interrupção desse serviço público, quando o consumidor está inadimplente, não é uma prática abusiva, não é uma conduta ilícita. É permitido porque nós temos uma série de portarias, uma série de resoluções que permitem essa interrupção. E nós já chegamos a discutir se essas portarias, se essas resoluções, portanto, se esses atos administrativos poderiam violar a disposição do artigo 22 do CDC. O STJ hoje entende que sim, de maneira majoritária. Porém, se o consumidor estiver adimplente, se o consumidor estiver pagando regularmente, adimplindo regularmente esse serviço público, pagando suas tarifas, portanto, ele tem o direito a um serviço contínuo que não pode ser interrompido. Nesse caso, a interrupção ela é danosa, podendo o consumidor tomar medidas que assegurem os seus direitos, como uma tutela indenizatória ou até mesmo uma ação de obrigação de fazer para exigir a retomada do serviço, para exigir que esse serviço seja prestado dentro dos parâmetros estabelecidos por lei. Muito bem, com isso então nós revisamos esse tema dos serviços públicos e já podemos partir para a próxima pergunta do nosso programa de hoje. Professor, o que são produtos nocivos? Essa é uma questão que o Código de Defesa do Consumidor não responde. O Código de Defesa do Consumidor nos traz, além daquela classificação de produtos duráveis e não duráveis, ele traz também uma classificação dos chamados produtos nocivos e dos produtos perigosos. Não existe uma distinção, pelo menos não existe uma distinção conceitual no texto do CDC. Ele estabelece, o CDC, que em relação aos produtos nocivos e aos produtos perigosos, cabe ao fornecedor informar esta condição de maneira ostensiva. Ou seja, o consumidor tem o direito de ter ciência plena, de ter ciência inequívoca que o produto de fato é perigoso, que o produto é nocivo. E quando se fala em produto nocivo, produto perigoso, nos dá uma ideia de risco. E, de fato, é exatamente isso que eles significam. Tanto o produto perigoso como o produto nocivo, eles trazem essa ideia, a ideia do risco. Mas qual é a diferença? O produto perigoso, o risco,
está relacionado ao uso. Ao utilizar o produto, ele pode acarretar um risco. Então, o consumidor precisa de informações ostensivas sobre o manuseio desse produto. Tomemos como exemplo aí, nós temos uma série de máquinas que, se você não sabe utilizar, podem lhe acarretar algum dano, que envolve energia elétrica, uma furadeira, uma máquina de cortar, uma serra. Tudo isso cabe ao fornecedor informar esta periculosidade. Ao lado da noção de periculosidade, nós temos a noção de nocividade. O produto nocivo é um produto que a essência dele, a sua própria existência, pode causar dano ao consumidor. Ele, por si só, ele já é danoso. Tomemos como exemplo os defensivos agrícolas. São produtos nocivos. São produtos que, gostando ou não gostando, o risco faz parte da própria existência desse bem. Lembrando sempre que a classificação entre produtos nocivos e produtos perigosos pode coexistir de maneira pacífica com a noção de produto durável e não durável. Essa classificação de produtos perigosos e produtos nocivos tem uma importância maior quando eles estão no mercado de consumo. Ou seja, quando o CDC passa a cuidar das chamadas práticas comerciais, especialmente do tema da oferta de produtos e serviços no mercado de consumo, ele exige que os produtos e os serviços no mercado de consumo contenham informações sobre o que eles significam, sobre suas características, composição, qualidade. Em relação aos produtos perigosos e aos produtos nocivos, estas informações necessariamente precisam ser detalhadas, ostensivas. Essa é a grande questão. Mais uma vez, nós não temos uma relação no CDC, nós não temos isso detalhado. Cabe, portanto, ao julgador, ao examinador, ao operador do direito avaliar as circunstâncias, enquadrar se o produto é ou não é. Obviamente, esse enquadramento entre nocividade e periculosidade também pode ser feita pelo próprio Estado. Ou seja, uma agência reguladora pode fazer esse enquadramento, pode fazer essa colocação. Muito bem, vamos então à nossa próxima pergunta. Professor Bruno, o que são produtos inseguros? Os produtos inseguros representam uma temática importante. Produto perigoso, produto nocivo, produto durável, produto não durável, todos esses produtos que têm essa característica, que têm essa caracterização, eles podem circular no mercado de consumo. Os produtos inseguros, eles não podem circular no mercado. Os produtos inseguros, portanto, eles são produtos proibidos. Produto inseguro é aquele produto que viola o princípio da segurança. O mercado de consumo não permite a circulação de produtos que possam acarretar riscos à vida, à saúde, à integridade física e ao patrimônio do consumidor. Nenhum desses produtos podem circular. A partir do momento em que um produto circula e causa um dano, gera um risco ao consumidor, está aí a sua insegurança. A insegurança, ela pode existir desde a fase de projeto, desde a sua elaboração, como eventualmente, em razão do uso, ela pode se manifestar. Para o controle desta insegurança do produto, existem diversos mecanismos. Existe uma forma de controle preventiva, com aprovação, através de órgãos reguladores, como Inmetro, entre outros casos. Nós também temos o controle repressivo, através de uma ação indenizatória, na hipótese em que um consumidor sofreu um dano, e até mesmo temos a hipótese do recall, que é um mecanismo que, nesse caso, gerido pelo próprio Estado, que exige que o fornecedor recolha e substitua o produto, ou muitas vezes partes e componentes de um produto que tem um risco muito grande ao consumidor, ou seja, que estão nesse estado de insegurança. Lembrem-se do seguinte, aliás, um aspecto muito importante. Quando nós estamos falando, quando nós falamos aqui, antes dessa última pergunta,
sobre os produtos perigosos e sobre